98 Futebol Clube. Estamos de volta com 98 Futebol Clube desta terça-feira, dia 19 de maio de 2020. Vamos receber aqui uma alegria muito grande, dar as boas-vindas e agradecer pela gentileza de bater um papo com a gente aqui. Arthur Antunes Coimbra, o Galinho de Quintino, Zico. Sempre foi um desejo grande desse programa bater um papo com o Zico. É uma prerrogativa do âncora, uma prerrogativa de quem apresenta o programa fazer a pergunta introdutória. Mas eu vou dar uma boa tarde pro Zico e vou agradecê-lo pela gentileza, mas eu não posso. Todos têm uma admiração enorme por tudo que representa o Zico para a história do nosso futebol, mas eu não posso negligenciar o que sente um dos personagens deste programa, um dos integrantes deste programa, pela história do Zico, por tudo que o Zico representa, que é o nosso querido padrinho. Então, Zico, boa tarde. Eu tenho que, por cortesia ao companheiro aqui, deixar que ele faça a pergunta inicial da nossa entrevista. Obrigado, bom demais falar contigo, recebê-lo aqui no 98 Futebol Clube, falando para todo o estado de Minas Gerais. Seja bem-vindo. Tá bom, obrigado, um prazer muito grande. A família já teve representada aí através do meu filho. Isso, né? Teve aqui. Então... Ótimo imitador, aliás, hein? Ele é bom, ele muito bom. Mesmo. Se ele enveredasse por esse caminho, eu acho que ele se daria bem. Mas o que ele escolheu também tá legal. Tô muito feliz de poder ter conseguido formar uma família legal, cada um dentro da sua atividade. E antes de qualquer coisa, eu quero mandar um grande abraço lá pro Matheus e pra toda a galera da Fla BH. Se não fizer isso, eles deixam de ser Flamengo. Eles me adoram, viu, ô Zico, sabe? A gente conhece a torcida aqui, é realmente grande, forte aqui em Minas Gerais. São meus fãs, você sabe, né? É fã do nosso repórter setorista do Atlético aqui, viu? Você precisa ver como eles se dão bem, Zico. Quando eu confirmei aí com vocês, cara, primeiro, não deu 5 minutos, já tinha uma mensagem deles, vou estar lá ligado. Aqui na FM 98 e tal, porque então se puder mandar um abraço pra galera, é legal, porque é isso. Cidades assim como que tem grandes times do futebol brasileiro, né? E você ter um grupo que torce pelo teu time, pelo Flamengo e tal, então isso é muito legal. O Flamengo, time que fez história no Brasil inteiro e não só no Rio de Janeiro. Então por isso que eu brigo muito e luto muito para que o Flamengo tenha, quando joga o Campeonato Brasileiro, separe assim 5 datas para prestigiar os torcedores rubro-negros de outros lugares, né? O Flamengo tem torcida em estados fantásticos, então é sempre bom você incrementar isso. Claro. Padrinho, vou deixar o senhor então fazer a pergunta pro Zico, seu ídolo de toda a sua vida. Você sempre disse aqui no programa, olha, eu gosto do Pelé, eu gosto do Reinaldo, eu gosto do Rivelino, mas eu amo o Zico. E se for chorar, chora ao vivo. Chora ao vivo que dá mais audiência. Haja coração, Zico. O negócio é o seguinte: Arthur Antunes Coimbra, Galinho de Quintino, Rei Arthur na Turquia, Deus do futebol no Japão, o melhor 10 depois de Pelé. Me conta o seguinte, Zico, você como jogador foi simplesmente extraordinário. E quem perdeu a presença na Copa do Mundo foi a própria Copa do Mundo. Não foi você que deixou de ganhar uma Copa do Mundo. Você foi maravilhoso em 78, fez um gol extraordinário que foi anulado, inclusive o Nelinho bateu escanteio, o juiz conseguiu parar o cronômetro dele no meio da trajetória da bola contra a Suécia. Isso é louco, eu nunca vi isso na vida. E se o Brasil ganha ali da Suécia, sairia da chave da Argentina. Aí os caras não podiam fazer aquelas maracutaia toda, né, que fizeram. Aí foi uma coisa assim, diferenciada. Mas você como jogador, aí quando você se torna técnico, para separar na cabeça do jogador que você vai treinar, separar o Zico ídolo
E o Zico, treinador, foi tranquilo para você? Olha, padrinho, foi complicado, viu? Esse foi o caso mais difícil, porque eu peguei times que realmente tinham jogadores que me tinham como ídolo. Então eu queria que eles me olhassem como treinador, pelo meu conhecimento de futebol que eu passava para eles, que eu treinava com eles. Então isso no início eu não queria que eles me olhassem dessa forma. Até mesmo dirigentes, até mesmo presidentes que me contratavam, que não estivessem pensando que eu fosse um treinador só pelo nome. Eu acho que até comecei como treinador de uma forma legal, porque eu não queria, eu paguei pela língua, não queria ser treinador, porque a vida de treinador é muito estressante, cansativa, e eu já vinha de certo momento que você se torna muito popular, você acaba tendo uma vida também mais além do que o próprio jogo, ser só jogador de futebol. Mas eu fiz um trabalho no Japão como técnico excepcional. Até hoje ainda sou o treinador da seleção que tem mais vitórias na história. Ganhamos a Copa da Ásia, classificamos para a Copa do Mundo, foi a primeira seleção a se classificar para a Copa do Mundo em 2006, quer dizer, foram 4 anos de um trabalho maravilhoso. Então eu já fui para técnico com um certo know-how e um certo currículo de conquistas. E ao chegar no Fenerbahçe, meu contrato, o treinador, eu era a terceira opção, a primeira era o Parreira, a segunda era o Filipão, nenhum dos dois quis. E eu fui para lá e no ano do centenário, meu contrato dizia que se eu não ganhasse, de 2 anos, mas se eu não ganhasse o campeonato nesse ano, que eu não renovaria, que eu ia mandar embora. Ô, louco. Eu topei, o presidente, legal, você topou, então tá tudo bem. E nós fomos campeões, quer dizer, é o único clube lá que dos 3 grandes, que no ano do centenário foi campeão. Então, quer dizer, quando eu fui para os outros lugares, aí já tinha umas certas conquistas importantes. Mas no Fenerbahçe eu peguei o Alex, que me tem como ídolo, nunca escondeu isso, e não é fácil você dirigir um cara como esse, entendeu? E eu consegui, eu acho que mostrei para ele que eu não era só um grande jogador, mas que era um bom treinador. E aí eu acho que quando você passa por esses desafios, aí a coisa fica mais fácil mais à frente. Boa. Ô Zico, você que tem uma grande história como jogador, você falou de pegar o Alex que te tinha como ídolo, né? Fica mais fácil controlar o jogador depois que você pode chegar, botar uma bola no chão e falar, você tem que fazer isso aqui, tá vendo? Tá vendo esse vídeo aqui, como é que eu fiz? Então, foi por causa disso, disso e disso. Chega pro cara e fala assim, faz o que eu tô falando porque você vai se dar bem. Fica mais fácil ter essa trajetória de jogador antes? Fica menos difícil. Porque não é que eu jamais fui para dentro do campo e jamais mostrei vídeos meus para minhas equipes. Eu acho que o que eu procurava mostrar é o caminho mais curto para você chegar à melhor solução. Então, lógico que você tem vezes que tem jogadores que pegam você para te testar. E aí, dentro do campo, não adianta, vai cansar. Porque o nego mete rosca, mete trivela para você, porque você trabalha junto ali no passe, no domínio, no cruzamento e tal, e o cara mete umas bolas para te testar. E principalmente aqueles que não te viram jogar. E aí você, pode mandar de curva, mas trivela, pode mandar agora. Cuidado na hora de receber, porque vocês vão receber de uma forma que não estão muito acostumados, não. E aí a gente começa a brincadeira por aí, mas sem dúvida que é um ponto positivo, porque o que você fala, você está fazendo, e às vezes junto com eles. Então, isso aí não tem dúvida que uma coisa é você falar, mas na hora de demonstrar, eu já tive treinador que na hora de demonstrar não sabia. Então, era só a parte tática teórica. É melhor não tá aqui não, fica só falando que é melhor, porque para não passar vergonha.
O Marcelo Oliveira fazia muito isso na cidade do Galo, velho. Lá no Cruzeiro também, né, Adro? Marcelo Oliveira pegava, metia a bola de 3 dedos, botava a bola, manda que domine, a bola parava. O Marcelo também era um monstro, velho, jogava bola demais. Ele ensaiava a jogada, ia lá e fazia. Inclusive, Zico, eu queria que você contasse uma história a respeito disso. Parece que lá no Fenerbahçe tinha o Kesman e também o Volcan, que era até o goleiro da seleção lá, que o pessoal ficava duvidando das histórias com o Alex, que a galera contava de você lá, e você teve que mostrar para eles na prática como é que funciona também? Eu acabava o treino e levava os jogadores para bater falta lá, principalmente o Alex. E aí o Volcan, goleiro, né, virou e cismou, pô, ele batia mesmo. Aí o Alex batia. E tal, então pede para ele. Aí para ele bater aqui comigo. Aí o Alex, tá bom, mas vou falar com ele agora. Melhor pedir você, né, que é melhor. Aí tá bom, aí eu falei, tá legal. Quer dizer, isso já tem, digamos aí, 12, 13 anos a menos, né, que eu tô. Então ainda estava legal, ainda estava com equilíbrio na perna, a perna estava ainda bem treinada. Aí eu falei, olha, deixa eu bater umas 5, 6 aqui para aquecer, porque carro velho demora a pegar, né? Aí, quando eu bati lá e tal, daqui a pouco botei lá a barreira. Aí eu comecei a bater. E a bola ia assim no canto e ele só olhava. Não na bola, não? Pô, pelo menos faz onda, porque joga e tal. Aí veio o reserva e tal. Aí, pô, eu sei que batia, eles não conseguiam pegar nenhuma. Uhum. A bola não ia toda no gol, mas ia na trave, fora, e os caras não pegavam. Uhum. Aí o Alex começava a rir, né? Ele falou, tá vendo? Não falei? Vai mexer em casa de marimbondo e dá nisso. Muito bom, hein? Mas também, né, Zico, você aí que é o jogador, acho que mundialmente, que mais fez gol de falta, né? Então, não tem nem o que comentar isso aí. Eu não comento aí. Mas você tá sempre sendo desafiado, não tem jeito. Ô, Zico. Albertal. Prazer falar contigo aqui, Cadabrão velho de guerra, o repórter da bebida aqui em Minas Gerais, é uma honra estar falando contigo. Deixa eu fazer uma pergunta, na fase que você foi técnico e jogador no Japão, tinha alguém que assistia o jogo e cornetava a turma ou você xingava mais pesado mesmo quando você estava dentro de campo? Como é que era isso? Não, o bicho pegava dentro do campo mesmo. Não xingava o cara pessoal, de coisa pessoal, mas xingava pelo erro, pelas coisas que a gente treinava, pelo cara fazer errado. O esporro comia. Não tem jeito não, cara. Sempre foi assim dentro do campo. Por que eu não ia fazer com os japoneses? Eles tinham que aprender e acostumar com aquilo. Vai, Adro. Zico, desculpa, eu nem me apresentei aquela hora, eu sou o Adroaldo, né, na empolgação já iniciou a pergunta. Mas não tem apelido, não? É melhor que apelido. Brasil! Ih, rapaz, vai virar vinheta essa aí, hein? Essa vai virar. Vai virar vinheta da rádio, hein? Essa vai virar vinheta, chamada do programa. Muito bom, hein? Mas Adroaldo é bom, Zico, que só tem um, você não vai achar outro, vai ser muito complicado, você já vai saber de onde que é. Inesquecível. É o seguinte, Zico, pelo fato de eu ser cruzeirense, no programa que todo mundo tem um time que torce mesmo, a gente fala, enfim. Somos imparciais. Eu tô de fora de uma confusão, de uma polêmica que tem, mas eu sempre escuto só um lado, né? Aquela final, aquele jogo da Libertadores de 81, Atlético Flamengo, para a galera daqui, o pessoal chora até hoje, fala que se não fosse o José Roberto Reit, o Atlético teria seguido adiante. Ih, vai dar polêmica. Agora eu quero saber da sua visão, o seu ponto de vista a respeito disso tudo que é falado desses jogos, né, de 1981. Bom, primeiro que a gente fez jogos maravilhosos, né? Na primeira fase, foi 2-2 no Mineirão e 2-2 no Maracanã. Uhum. Eram os dois melhores times do Brasil. A base da seleção brasileira era Flamengo e Atlético. Exato. Então, eu vou dizer, do fundo do meu coração, com toda seriedade, eu não saí feliz daquele jogo, não. Porque eu acho que em respeito ao público, em respeito a tudo que representava aquele jogo, era a representação dos clubes brasileiros, Uhum. E não foi legal você passar daquela maneira. Uhum. Tanto Flamengo como Atlético poderiam sair vencedor do jogo,
porque era igual, a qualidade dos dois times era do mesmo nível, e não tem dúvida que quem passasse ali daria um grande passo para chegar na final. Se ia conquistar ou não é outra coisa. Aquilo aconteceu um lance que eu joguei mais de 1000 partidas no futebol e nunca vi nenhum árbitro fazer isso. E um jogo parar, o árbitro chamar os dois capitães, chamou eu e o Cerezo, e a gente foi lá falar com ele. Ele falou: olha, vocês estão avisem seus times que vocês estão num ritmo alucinante e eu não vou tolerar mais nenhuma entrada de ninguém por trás. O primeiro que fizer isso vai para fora. E ele falou, e eu fui para um lado, peguei o time do Flamengo, o jogo parado, o Cerezo pegou o time do Atlético e tal. Não deu 5 minutos, eu recebi uma bola na minha intermediária, fui conduzir a bola e recebi um carrinho por trás logo do Reinaldo. Era a última pessoa que eu podia imaginar. Ele me deu um carrinho por trás, o Wright foi e expulsou o Reinaldo. E aí, o que acontece? O pessoal fica todo mundo enraivecido. Aí começa a falar um monte de coisa. Os jogadores do Atlético começaram a falar um monte de coisa pro Wright. E aí ele saiu expulsando um por um. Teve um que disse: você não é homem de me botar para fora. É o tal negócio. Hoje, ou se fosse hoje, alguma daquelas palavras, alguma daquelas coisas não iam ser ditas, por causa de leitura labial, por causa de questão de VAR, essas coisas todas. Então, a culpa caiu só em cima do Wright, e não em cima de quem provocou aquilo tudo ali. Então, a minha opinião é a mesma, do início ao fim. Eu não mudo de opinião, porque eu vivenciei aquilo ali e fui um dos responsáveis pela primeira expulsão. Você imagina eu pegar o Reinaldo e dar um carrinho nele por trás? Para quê? Na intermediária do Atlético. Qual o perigo que esse jogo sofria? Então, esse jogo foi cercado de muita besteira, de nego falando um monte de coisa, e os nervos estavam à flor da pele. O Wright teve a sensibilidade de parar, avisar, e nem ele avisando, a coisa funcionou. Então, o meu ponto de vista é esse. Agora, se começa a criar um monte de situações aí e tal, e não tem esse negócio de beneficiar A ou B, porque um cara que foi um árbitro de Copa do Mundo, representou o Brasil muito bem na Copa de 90, foi um dos melhores árbitros da Copa, vai ajudar Flamengo e tal. Quando ele apitou e teve um lance lá com o Fluminense e Bangu, aí diziam que ele era tricolor também. Então, cara, eu não estou aqui defendendo o Wright, não. Que ele cometeu uma vez uma besteira muito grande como árbitro, de levar um microfone num jogo Flamengo e Vasco, e a gente não sabia. Quer dizer, isso, verdade. Eu acho que as coisas que acontecem ali dentro tem que ficar ali dentro mesmo. Então, mas é um cara que eu respeito pela personalidade, né? Um cara íntegro, e que você nunca viu na arbitragem se falar alguma coisa a respeito dele. Você vai falar de erros, tudo bem. Mas de outras coisas que outros tantos fizeram, você não vai conseguir achar alguma coisa a respeito do Wright nesse ponto. Ô Zico, bom, aqui a gente é sempre imparcial, ninguém tem... Você tá de brincadeira, né? Aliás, não à toa a Flávia H me adora, mas o Wright realmente acabou manchando, de alguma forma, pelo nervosismo dele também. Talvez fosse um árbitro de fora com menos envolvimento com os dois times, a condução seria completamente diferente. Agora, uma pergunta que eu vou te fazer, não fui eu que tomei a chegadinha do Reinaldo, então não posso falar se foi ou não, mas quantas entradas daquelas que você tomou já durante sua carreira que o juiz não deu nem cartão amarelo? Não, isso aí pode acontecer, sem dúvida. O Wright quis coordenar o jogo, né? Mas você avisando é outra coisa. O árbitro avisou nós, os capitães, a mim e ao Cerezo, e nós avisamos aos nossos jogadores. Então, quando você avisa,
Se você não toma atitude, você acaba perdendo a moral. Aí é que está o problema. Eu já tomei entradas piores. Eu tomei uma entrada aí no jogo Flamengo e Atlético em 87, igual a que o Reinaldo me deu, e na mesma hora era o Mochila, ele botou o lateral direito do Atlético para fora. Não sei se você se lembra. Em 87. Foi um lance idêntico. E ele expulsou também. E ninguém fala hoje do Mochila, que o Mochila ajudou o Flamengo naqueles 3-2 aí, em Belo Horizonte. Ô Zico, falando de seleção brasileira, a seleção de 82, bom, pelo menos o meu modo de ver futebol, mostrou o futebol de melhor qualidade, mais vistoso, incrível de todos os tempos. E aquela seleção, muitos dizem, foi uma covardia ela não ter conquistado a Copa do Mundo. Aquela seleção de 82, há quem diga que se conquista a Copa do Mundo, o futuro do futebol brasileiro seria outro. E que foi ruim para a ideia de jogo no Brasil, aquela seleção não ter conquistado o campeonato. O que, Zico? Por que, na sua opinião, hoje, revendo, refletindo sobre a história daquele último jogo, o que tirou o título da seleção brasileira? Claro, não estou minimizando a qualidade do adversário, não. Era um bom time, um excelente time. Mas o Brasil era muito melhor, Zico. Onde o Brasil errou? Mas o Brasil errou no momento que você, quando joga uma competição mata-mata, você não pode se dar o direito de errar coletivamente e individualmente. Quando acontecem esses erros, e o adversário, diante de um adversário bom, com jogadores de muita qualidade, você acaba sendo punido. E foi o que aconteceu. Eu acho que a gente errou mais do que o normal. E eles aproveitaram muito bem. E a gente chega a uma conclusão, devido ao sistema de Copa do Mundo ser diferente, de que o futebol que é vencedor numa Copa do Mundo acaba não sendo o mais bonito. O futebol que passa a ser jogado. Porque nas competições mata-mata, você acaba tendo que jogar de uma forma diferente. E eu acho que todo mundo passou a se ter ali o jogo por resultado. Vamos jogar um futebol por resultado. Eu primeiro vou pensar em não perder do que pensar em ganhar. E a seleção e os times que o Tele Santana dirigiam, eles primeiro pensavam em ganhar do que em não perder. Então a gente seguia a filosofia do nosso treinador. Eu acho que acabou no futuro a nossa derrota fazendo bem a equipes que foram vencedoras mais à frente, inclusive brasileiras, que adotaram um sistema primeiro, vamos nos fechar aqui, não vamos levar gol, e a gente tem jogadores lá de qualidade que no jogo vão fazer um gol. Então, isso que aconteceu. O Tele não, o Tele já saía para cima, já gostava de querer tomar as rédeas do jogo, tomar a iniciativa do jogo, e ele montou um time com essas características. Então, eu acho que a diferença acaba sendo essa. Do jeito que você fala, Zico, essa questão do Tele gostar de tomar rédeas do jogo, do time dele caindo para cima, então, lógico, guardando as devidas proporções, é o que esse time aí do Jorge Jesus que vem cantando no Brasil tem mostrado, né? Que ataca o tempo inteiro, que quer se impor o tempo inteiro sobre o adversário, é mais ou menos essa linha, né? Agora no domingo passou a reprise desse jogo, né? Do Flamengo com o River da final, que na época todo mundo dizia que o Flamengo fez uma partida fraca, pior partida e não sei o que lá. E aí você, olhando friamente, que agora você já sabe o resultado, você vê o quanto de iniciativa, de posse de bola que o Flamengo teve, e o adversário só marcava. Ele jogou, ele fez um gol no erro de dois jogadores do Flamengo e não criou uma jogada sequer. O Flamengo tentava, tomou. Os números são todos favoráveis ao Flamengo o jogo todo. Até aquele negócio, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Chegou uma hora que a coisa
funcionou, premiou o domínio de posse de bola, o domínio de iniciativa, o domínio de tentar jogar. Coisa que o River, que tinha um timaço, time que chega 2 anos seguidos numa final de Libertadores, eu enfrentei o River com o Kashima, vi de perto a qualidade deles, e cismou de não jogar aquele jogo. E aí, como teve a sorte de fazer um gol, acabou só tentando não deixar o Flamengo jogar. Então, a diferença, eu duvido que um time do Tele Santana tomasse uma postura daquela que o River tomou. Então, é isso. Os times do Jorge Jesus têm um time na mão, montou um time muito bom, ele tenta tomar sempre a iniciativa do jogo, corre risco, expõe a contra-ataques, mas ele tem lá na frente jogadores que você como torcedor do Cruzeiro conhece bem e vibrou muito tanto com o Everton como com o Arrascaeta. Você sabe do que eles são capazes, né? Verdade. Ô Zico, tem uma pergunta que veio da Flá BH, da torcida para você aqui, do Henrique. Eu vou passar aqui para você ouvir uma pergunta muito boa que ele fez aqui. Vamos ouvir. Galera, 98 Futebol Clube, que convidado, hein? Que entrevistado, hein? Grande Zico, ídolo de toda a nação rubro-negra, principalmente aqui de BH. Queria fazer uma pergunta pro nosso ídolo. Ô Zico, qual jogador do atual time do Flamengo teria vaga naquela máquina do Mengão de 81? Abraço, saudações rubro-negras, Henrique da Flá BH. E pergunta, hein? Olha, eu acho que participar do plantel, eu acho que poderia participar, estar no plantel, todos eles, qualquer um deles. Agora, eu não teria a ousadia de tirar nenhum daquele time que ganhou tudo de campeonato regional, brasileiro e Libertadores, Mundial, e só não ganhou Supercopa porque na época não existia. Aí, ó. Ô, Robertão. Robertão, você levantou a mão aí pra fazer a pergunta. Cadabrão velho de guerra, até baixar a mão aqui pra não ficar a mãozinha aparecendo. Cadabrão velho de guerra falando aqui. Você jogou... camisa, hein? Gostei. Muito obrigado. Muito obrigado. É o rugby da França aqui. Usei em homenagem ao nosso querido Galinho de Quintino aqui, ó. Ô Zico, você fez aquele jogo do lado do Pelé, os 2 camisas 10 do Brasil, uma partida, né? Um caso à parte. E você treinou o Alex. Então, você é o elo perdido dos camisa 10 da época do Rei até o Alex. Tem o Zico também. Por que não nasce mais camisa 10 no Brasil? Ou se nasce, nós estamos matando? Cara, isso aí já não nasce nem na base, porque o que prevalece hoje são os esquemas táticos. Então, muita gente dá preferência não àquele moleque que é ousado, que joga bola, que dribla, que inferniza os moleques da rua e tal. Então, é tudo que o cara chega no clube, tem que ser fortinho, tem que ser alto, tem que ser meio que cumpridor dos esquemas táticos. E aí já começa por aí. Hoje, se você vê os esquemas táticos que prevalecem nas equipes, nas principais equipes do futebol mundial, você não vê, tem vaga para camisa 10. A camisa principal, o principal time dos 2 últimos grandes times da Europa, por exemplo, camisa 10 do Real Madrid, tem? Camisa 10 do Liverpool, tem? Mas como e o Barcelona? O Barcelona é diferente, é um cara que aí joga em tudo que é lugar, é diferente. O Messi está à parte ali, mas o Messi não começou de 10, o Messi começou aberto na direita, assim como o Neymar começou aberto na esquerda. Agora, bota o Messi de costa pro gol, recebendo marcação ali, bafo no cangote, nego dando porrada, chegando para trás, não deixando ele dominar e virar. É diferente. Agora, vindo lá de trás com ela, dominada e de frente, meu filho, é a mamão com açúcar, entendeu? Agora, o 10 é aquele que fica ali, o cara atrás, o cabeça de área te pega e te bate. Você, quando dribla, vem outro e chega junto. Então, essas são situações diferentes.
situações que o grande jogador vai se adaptar. Mas você tem no Real Madrid, que foi o melhor time, você tem o Casemiro, o Toni Kroos por um lado, o Modric por outro, e na frente lá o Bale, o Benzema e o Cristiano Ronaldo. Uhum. Então não tem esse 10. O Liverpool hoje tem o Salah aberto, o Firmino e o Mané aberto do outro lado, no meio campo, principalmente quase 3 marcadores só, não tem um criativo que venha de trás, que faz alguma jogada. E esses são os melhores times. Uhum. O Flamengo, que é o melhor do Brasil, tem o Everton, que é de um lado, o Arrascaeta do outro, e 2 lá na frente. Não tem aquele cara, o 10 ali atrás. Então, quer dizer, o esquema tático, hoje, o grande jogador tem que se adaptar a essa situação. Zico, eu só não vou... Peraí, o Everton Ribeiro não vai agradecer o Zico pelas palavras, não, Ribeiro? Ô, Everton, agradeça o Galinho. Ô, seu Zico, muito obrigado pela palavra que o senhor falou para mim. É muito importante que, sou fã do senhor e obrigado pelas palavras bonitas que o senhor falou, que eu jogo bem futebol. Tá emocionado, hein? Agora, me permita discordar do Zico. Joga bem não, você joga muito. Você acha que seria uma... Obrigado. Vou até colocar no meu Orkut essa fala, senhor. Eu fui um grande defensor seu na época da seleção de 2014. Você tem sido eleito 2 vezes o melhor jogador do futebol brasileiro e não estava na seleção. E aquilo foi uma das grandes injustiças. Você e o Ricardo Goulart também, que deveriam estar na seleção brasileira de 2014. Jogador de Minas para pegar a seleção é um parto, né, seu Zico? Até sobre o Everton, o Marcelo Oliveira falou com a gente nessa semana aqui no 98 Esportes. Ele falou que foi ele quem buscou o Everton no São Caetano para levar pro Curitiba, depois que levou pro Cruzeiro, porque o Eduardo, o genro dele, tinha jogado com o Everton no São Caetano. Então, que fez a recomendação. Então, foi uma descoberta, entre aspas, aí, do Marcelo Oliveira para levar pros grandes clubes. Agora, você me permita discordar do Zico? Mas lá vem. Que é? Não, que o Zico falou que o Flamengo é o melhor, não sei o quê, que tem Bruno Henrique do lado, Everton Ribeiro do outro, não sei quem no meio. Ô, Zico, você não viu ainda, porque o Sampaoli não teve tempo, mas o Atlético vai ter o Otero de um lado, o Savarino do outro, o Casares no meio e o Tardelli na frente. Quem é Flamengo, rapaz? Quem é Flamengo? Quero ver parar o Galo. Quero ver parar o Galo. Agora, Zico, você tá... Tomara, que eu acho que é muito bom pro futebol brasileiro, que grandes equipes sempre tenham bons times. O Sampaoli fez um belo trabalho lá no Santos, né? Foi um cara experiente no futebol sul-americano, foi campeão lá com o Chile. Lógico que não teve assim uma fase boa na Argentina, mas está difícil a Argentina ter fase boa com qualquer um que passou por lá. Agora, tem tudo para se dar bem aí. E a gente fica feliz quando vê um estado de Minas foi uma pena para o futebol brasileiro ver um Cruzeiro numa Série B. Mas é aquele negócio, né? Você não basta só ter um bom time, tem que ter uma boa administração, tem que, às vezes, fazer algumas coisas que você estrutura, perde um pouco no campo, mas ganha mais à frente. Então, muita gente aqui no futebol brasileiro, às vezes, quer o imediatismo, e se o Flamengo é o que é hoje, mas apanhou muito para poder chegar a esse status que o Flamengo chegou hoje, né? Fechou as torneiras em 2013 com a chegada do Bandeira de Melo, né, Zico? Exatamente. Não foi só com Bandeira de Melo. Bandeira de Melo foi mais um. Porque foi uma equipe que entrou ali, eu conheço bem aquela equipe, apoiei aquela equipe, participei das primeiras reuniões daquela equipe, antes de todo mundo entrar lá, que foi em 2012, eu falei com eles, se vocês eu gostaria só para apoiar vocês, que vocês fizessem 2 coisas que são importantes para o Flamengo voltar de adquirir credibilidade. E o Bandeira não estava. O Bandeira foi um plano B depois. O Bandeira só entrou porque o Valim não pôde ser candidato. E aí ele foi o plano B. Mas dessas reuniões ele não participou de nenhuma delas antes da eleição.
Então, pedi a eles para fazer pagamento em dia e terminar a construção do CT do Flamengo. E eles me prometeram, e hoje cumpriram. Então, o Flamengo de 2012 em diante nunca mais atrasou salário. Nunca mais foi dizer lá, algum jogador, atleta, dizer que fingia que jogava, porque o clube fingia que recebia, eu finjo que recebo, você finge que jogo também. Vampeta, né? E também que não tinha bola, que não tinha lugar para treinar, que não tinha isso. Então, de 2012 em diante, você nunca mais ouviu falar nada disso no Flamengo. Então, teve a felicidade de ganhar ainda uma Copa do Brasil, perdeu outras e tal, mas aos poucos foi se estruturando e grandes jogadores passaram a acreditar mais e ir para o Flamengo, porque antes ninguém queria ir para lá, não. Então, hoje, se o Flamengo é o que é, foi por esse grupo que entrou lá em 2012, de grandes rubro-negros que não tomaram um tostão do Flamengo, né? Porque antes o nego tomava, e tomava muito, não era pouco, não. A gente está vendo isso aqui no Cruzeiro, Zico. E o Bandeira de Melo foi quem comandou esse grupo, porque ele entrou, né, o plano B, era um cara também corretíssimo, honesto, e fez um belo trabalho à frente da direção da administração do Flamengo. Ô Zico, só pra gente terminar, porque você tem um compromisso de horário com a gente até uma hora, nós já extrapolamos esse horário e a gente tem também... Porque o papo tá muito bom, né, Zico? Aí a gente não podia deixar de convidar aqui o flamenguista da rádio, o Thiago Camarão, tava quase chorando ali, ele participa de um programa de games, o programa Os Players com a gente aqui de 2 às 3 da tarde todos os dias. Thiago, não vou pedir para que você faça uma pergunta pro Zico, não. Dê o seu depoimento, fala o que seu coração mandar, que você tem para falar pro Zico, que é o seu grande ídolo, pra gente poder fechar essa entrevista aí com pelo menos o apelido é bom, o Galinho de Quintino. Aí, ó, tá vendo? Galinho. Ô Zico, boa tarde. Assim, cara, é um prazer ter você aqui na 98. Eu tenho pouco tempo de rádio aqui, cara, mas eu sempre gostei de rádio, sempre acompanhei. Na época do Flamengo não tinha como ver pela televisão, assistir pelas rádios AM da época. E eu lembro muito bem do meu primeiro jogo, foi Flamengo e Atlético em 1987 no Mineirão, que ficou 3-2 pra gente. Apesar que o Igor não vai gostar muito disso, mas... Não se preocupa com o Igor, cara. Ah, tá bom. E assim, essa é a primeira lembrança que eu tenho, que 87, o título do Campeonato Brasileiro do Flamengo, o seu histórico de contusões, né? O problema do joelho, a dificuldade que você tinha pra jogar. E pude ver aquele time, assim, eu não pude ficar até o final do jogo, porque, né, pela circunstância da virada, assim, a torcida do Atlético começou a ficar meio inflamada, vamos dizer assim, mas a partir desse momento eu escolhi ser Flamengo, foi desse jogo aí, eu agradeço a você, hoje estamos num momento feliz como flamenguista, mas passamos muitas dificuldades, você sabe muito bem disso, e como você bem disse anteriormente, você fez parte desse processo. Eu tenho só a agradecer, eu tenho você, o exemplo, como pessoa, como ídolo, como jogador. Chora. Da audiência. Eu sou muito grato, Zico, muito obrigado mesmo de coração, muito obrigado por você ter atendido o pessoal da 98 aqui, e a nação flamenguista aqui de Minas Gerais está muito feliz com a sua presença aqui no programa. Eita, ih, rapaz, e olha aí, dá pra ir num lenço aí, vai, velho, tá? O Marmanjo chorou, hein, Zico? Ei, rapaz. Obrigado, é um prazer grande, eu sempre fui muito bem recebido aí em BH, independente das rivalidades, muitos amigos aí. E um dos maiores amigos que eu tenho, tivemos uma convivência grande, é daí de Belo Horizonte, que é o Dr. Ney Olasmar. Cuidou do meu joelho, cuida até hoje, para que eu possa continuar jogando minhas peladas. A gente se fala muitas vezes por telefone e tal. E o Dr. Ney é uma figura excepcional, um cara espetacular, um dos grandes amigos que eu fiz no futebol brasileiro. Então, você vê, na época da minha recuperação, eu saía daqui toda segunda-feira, 8 horas da manhã, eu ficava aí em BH, isso foi durante o mês inteiro, ficava aí até sexta-feira, no final da tarde, que eu vim embora para poder me recuperar antes daquele Campeonato Brasileiro de 87. Então, foram
Sou muito grato por essa recuperação, muito grato aí às pessoas que estavam, às vezes, em recuperação. A gente, você vê, tinha um concurso entre os pacientes, aquele que, no entender do parecer dos fisioterapeutas, aquele que se recuperasse da melhor forma, a gente ganhava um bolo na sexta-feira. Então, numa dessas semanas eu ganhei, porque consegui superar uma meta que o Dr. Neylor mandava de ter que conseguir dobrar o joelho num ladrilho, que você ganhava centímetro a centímetro. Então, e a gente via tantos casos piores que você falava assim, pô, eu não tenho nada, cara. Eu tô muito bem, graças a Deus. Então, BH, sabe, eu tenho uma recordação muito boa em função dessa grande amizade que eu tenho com o Dr. Neylor. Bom demais, Zico. E sabe quem lançou o Zico com a 10, Gilbert? Quem? Quem deu a ideia pra ele jogar com a 10? Escuta aí, ó. Com certeza, tá certo, o grande... O Giquinho. Não, Lucha, você não vai contar essa história mentirosa aqui no ar, né? Joguei com o Gico em 78 e eu que ensinei a ele a bater falta. Não, para com isso. Ele sabe disso. Que história é essa, ô Lucha? Jogou ou não jogou comigo, ô Gico? Claro, joguei, te dei muita carona, eu ia te buscar em casa e levava pro Flamengo e deixava lá você na sua casa, do outro lado, que nós morávamos juntos lá em Quintino, só que você morava do outro lado da estação e você era muito preguiçoso, eu tinha que pegar você em casa. Nossa. E deixar você em casa. Folgado, hein? Então... Já era técnico, né? Já tinha essa técnico, né? Bom demais, Zico. Vou falar nisso, vou fazer uma live com você amanhã, viu? Às 13 horas. Boa. Tá sabendo, Lucha? Não tô sabendo. Fiquei lembrado. Muito bom, Zico, show de bola. Pô. Você me ligou ontem pra me convidar. Ele convidou e esqueceu? Exatamente. Convidou, esqueceu ou não anotou na tua agenda? Que você tem uma agenda muito complicada também, né? É difícil falar com esse, viu? Ele é difícil. Ô Zico, uma curiosidade rapidinha aqui. Quantas vezes você viu o Luxemburgo na lateral esquerda no lugar do Júnior? Não foi poucas vezes não, cara. Ele era o titular da lateral esquerda e o Júnior era da direita. Aí depois, quando o Flamengo trouxe o Toninho, aí o Toninho foi pra direita e o Júnior foi pra esquerda. Mas fiz alguns gols com o cruzamento dele. Sério? O Vanderlei era um jogador que tinha uma boa técnica, mas o que ajudava muito ele é o condicionamento físico. Ele era um cara que tinha uma condição física muito parecida com esse pessoal de hoje. Então isso aí ajudava bastante ele, como lateral, né? Dessa coisa de ir, voltar, isso aí ele tirava de letra. Nos testes, subida nas paineiras, teste de Cooper, ele chegava sempre na frente. Maravilha, Zico. Muito obrigado pela gentileza de bater esse papo com a gente aqui na Rádio 98. A torcida do Flamengo tá eufórica, evidentemente, comemorando muito. Valeu, espero que a gente possa se falar mais vezes aí. Quando você voltar aqui a Minas Gerais, a Belo Horizonte, vem tomar um café com a gente aqui na 98. Obrigado, viu, Zico? De nada, um abraço. Só não posso fazer igual meu filho, que meu filho sabe imitar. Eu não sei imitar, por favor. Mas imitou até você aqui no programa. Imitou você, mas tem muita história pra contar aí. Olha, impressionante. Ele imitou eu com raiva, pior ainda. É bom, ele é muito bom. Só pra finalizar, quero fazer 3 agradecimentos ao Zico. Primeiro, o título de 80 em cima do Atlético, 81 em cima do ter tirado o atleta da Libertadores. E terceiro, nunca ter feito gol no Cruzeiro, pelo amor de Deus. Ai. Abraço, Zico. Tudo de bom, felicidade. Um abraço, tudo de bom aí, se cuida, hein? Você também, um abraço, muito obrigado. Aí o Zico com história pra contar. Deixou o Milton feliz, deixou o Adroaldo feliz, o Igor Tepe nem tanto, mas